Que o Senhor abençoe vocês grandemente hoje. E mais uma vez nós estamos no nosso encontro para meditar na palavra do Senhor, para aprender a doutrina, para ler a Bíblia e para agradecer o nosso Deus por tudo o que nós recebemos dele todos os dias da nossa semana, mesmo que todos os dias nós temos que agradecer o Senhor pelo dia a dia. Mas o dia domingo, que é quando a maioria das pessoas estão descansando do seu trabalho, dos seus estudos, então temos nós um encontro para lermos a Bíblia, para falar com o nosso Deus, falar com Ele, orar, porque orar é falar com o nosso Deus e também honrar Ele e glorificar Ele. Então, no dia de hoje, nós vamos estar aprendendo muitas coisas, mas antes disso, vamos estar cantando para o Senhor o hino que nós já temos o costume de cantar, e vamos cantar para o Senhor o hino 219, vocês podem procurar nos seus hinários, o hino 219, que chama "Oh, eu quero andar com Cristo". E é isso que nós desejamos, andar com o Senhor constantemente, todos os momentos da nossa vida. Então, vamos cantar para o Senhor. Eu acho que vocês já devem ter pronto o seu hino. O hino 44, peço desculpas, é que no meu hinário é o 219. Bem, mas no hinário sem as notas musicais está no hino 44. Então, vamos cantar para honrar o nosso Deus. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor porque nós estamos aqui novamente no nosso encontro dos domingos. Então eu cumprimento vocês com muito carinho, todos vocês. Todos os que neste momento estão online na transmissão em diferentes lugares do mundo, na Colômbia, na América do Centro, na América do Sul, no México, na Europa,
Também me contaram que no Japão eles ficam até as 4 da manhã também, ou acordam às 4 da manhã para assistir ao vivo o ensinamento. E aqui nos Estados Unidos, então, em todos os lugares, em todos os países onde Deus permitiu que a sua igreja chegasse, uma saudação para todos vocês. E gostaria, antes de começar a dar o ensinamento, eu gostaria de fazer um convite para os pastores. Todos os pastores de todas as igrejas de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, para que vocês não parem de tomar conta da sua vida espiritual. Não parem de tomar conta da sua vida espiritual. Leiam a Bíblia, leiam o livro de pastorado, leiam o livro do pastor verdadeiro. Também revisem as convenções que foram feitas e fiquem atentos sempre da obra do Senhor. Se preparem, estudem e disponham o seu coração para Deus, porque é Deus quem paga vocês, mas Deus também cobra de vocês. E nós, quando lemos no Antigo Testamento, e nós lemos no livro dos profetas, dos reis, e nós vimos os pastores de Israel na antiguidade, aqueles governadores de Israel que não fizeram a vontade de Deus, mas fizeram o povo pecar, porque eles, os dirigentes, os líderes, pecaram. Aqueles pastores inúteis, o Senhor falava em Ezequiel, Jeremias, ele chamava eles de pastores inúteis. Eles fizeram o povo pecar. E o nome do Senhor não foi glorificado, não foi honrado. E hoje também nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, porque todos os irmãos, todos os pregadores, Deus fez um chamamento para vocês e deu para vocês um trabalho, uma responsabilidade. Então, vocês têm que ficar atentos àquela responsabilidade. E não achem que é uma brincadeira, não achem que Deus não está olhando todos, Ele está olhando todos, Ele está tão perto de nós, mais do que nós até conseguimos imaginar. Então, é importante que vocês, neste tempo, mesmo que nós estamos num tempo de tribulação, vocês acompanhem as coisas espirituais e tomara que Deus dê para vocês muitas experiências espirituais. Deus fale com vocês por sonhos, visões ou profecias. O Senhor fale com vocês muitas coisas formosas que Ele tem para todos. Também os irmãos e as irmãs crentes da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo, as pessoas recentes que estavam indo na igreja faz pouco tempo e nós já faz muito tempo que não conseguimos nos congregar, uns 4, 5 meses sem conseguir ir nos templos. Tem muitas pessoas que estão muito desanimadas, que não têm força e voltaram atrás, estão voltando atrás. Como que elas não têm mais desejo de orar a Deus, de ler a Bíblia, de procurar de Deus. Elas se sentem desanimadas porque realmente nós estamos vivendo uma tribulação, nós estamos vivendo momentos difíceis, temos muita incertidão nestes momentos. E as pessoas não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer, o que podem fazer. Mas eu convido todos vocês para nós nos unirmos em oração e pedirmos para Deus nos ajudar para que nós possamos, para que Ele possa levantar este castigo, vamos dizer assim, essa prova tão difícil que Ele colocou, que Ele tire de nós. Mas todos vocês unidos com as suas orações, na leitura da Bíblia, que vocês não fiquem desanimados, vocês não têm o porquê voltar atrás só porque vocês não conseguem se congregar ou só porque vocês não estão recebendo profecia. Tem muitas pessoas que estavam só esperando a profecia e basicamente a profecia era que alimentava vocês para ficar na igreja e agora que não conseguem ouvir profecia, então tem muitos desanimados e tristes que não querem voltar, não querem continuar, porque sentem falta da profecia. Mas se vocês leem a Bíblia, vocês vão achar muita profecia lá. E além disso, se vocês orarem para Deus, Ele com certeza vai falar com vocês em sonhos, visões para alguns, e em sonhos, que é o mais comum, o Senhor sempre dá sonhos para as pessoas. Então, não fiquem desanimados, não fiquem sem ânimo, nós estamos nessa crise.
Mas se todos orarmos para Deus unidos e pedirmos para Deus misericórdia, Ele vai nos ouvir e Ele vai ficar conosco e Ele vai ficar dando ânimo para os corações, animando cada um de vocês. Então, não desistam, sejam corajosos, sejam firmes, lembrem de tudo que o Senhor Jesus ensinava para nós. Lembrem-se da parábola do servo infiel, quando fala que o dono da casa ele foi de viagem e ele deixou para o servo dele a casa dele para ele administrar e ele foi embora. E ele esperava que quando ele voltasse, estivesse tudo do jeito que ele tinha deixado, do jeito que ele tinha ensinado para o servo dele. Tem algumas parábolas que falam que quando o Senhor voltou, ele achou que foi um servo fiel e fez todas as coisas do jeito que ele mandou. Então ele fala: bom servo, fiel, no pouco foste fiel, e no muito eu vou te colocar. O Senhor falava para aquele servo fiel, ele chamava ele: você foi fiel, então eu vou te colocar no muito, no alto. E o Senhor, para nós, ele nos chama de servos. Todos nós somos os servos do Senhor porque nós servimos para Deus de um jeito ou outro. Então, se o Senhor quer que nós demos frutos, que nós sejamos bons administradores. E as pessoas recentes, elas poderiam falar: eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho os dons, mas pelo menos você tem um chamamento, você tem uma promessa que Deus fez para você. Então, por causa daquela promessa e daquele chamamento, aquele chamado, Deus vai cobrar de você. Você vai ter que se apresentar diante dele e mostrar as contas para ele. E como eu disse para vocês antes, não vamos ser covardes, vamos ser corajosos. O Senhor Jesus dizia que o reino dos céus era para os valentes, para os fortes. E porque o reino dos céus fala que é forte, é uma coisa grande, é violência. No reino dos céus há uma luta constante que nós temos, todos os dias nós temos uma luta constante contra as forças do inimigo, porque ele está contra nós para nos perturbar, para destruir a nossa vida espiritual, para nos tirar da igreja, para não deixar que nós possamos honrar e adorar a Deus. Então fala que nós temos uma luta constante todos os dias, o tempo todo. E fala que o reino dos céus é isso, uma luta, uma violência constante, porque o inimigo está lá colocando armadilhas para nós e tribulações, mas fala que os valentes vão arrebatar, vão ganhar o reino. Aqueles que têm fé, que acreditam, ter fé é acreditar no Senhor Jesus como o Filho de Deus, como Deus próprio, como o Salvador, o Messias, o Rei, aquele que está aqui intervindo entre o homem e Deus. É Ele quem dá a salvação. Então, nós acreditamos nele, confiamos nele e nós cumprimos os mandamentos dele, a palavra e tudo que ele ordenou para nós. É isso que chama ser um homem e uma mulher corajosos, que se enfrentam diante de todas as dificuldades e continuam em frente, para que o dia que a morte pegar ele de surpresa, então ele sabe onde ele vai ficar nos braços do Senhor. É isso que eu recomendo para vocês. Eu incentivo vocês a seguirem em frente e não desmaiarem. Orem, peçam para Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sendo perturbadas por espíritos ruins. Tem muitos espíritos ruins que estão possuindo as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos. Mas as pessoas que estão do lado daquela pessoa, orem para Deus, peçam para Deus e Ele vai ouvir e Ele vai ter misericórdia. E Deus vai libertar aquelas pessoas, Ele vai repreender esses espíritos ruins. Também tantas doenças que contam para mim, me falam, ora pelo vértigo, me ficam contando todas as doenças e falam, me ora por tal doença, eu sou fulana. E eu não consigo falar de todas as doenças na oração, porque é impossível para mim chamar ou falar de todas as doenças, mas eu peço para Deus, e como Ele conhece todas as doenças, e Ele sabe todas as pessoas que estão doentes, que sofrem daquelas dores, Deus sabe disso, Deus olhe para vocês. Então, no momento da nossa oração, vocês levantem as mãos ou coloquem no coração e peçam para Deus, falem, Senhor, eu sofro do vértigo ou da minha coluna,
ou eu tenho dor de ossos. O que você estiver passando, fala para o Senhor, porque Ele sabe, Ele vê a sua necessidade. Nós aqui oramos e pedimos misericórdia para o nosso Deus, para Ele ouvir as orações. Então, vocês também participem e se revestam de acreditar em Deus e confiar em Deus, porque as suas orações vão ser ouvidas pelo Senhor. Então, essas são as minhas recomendações para todos vocês. Voltem para o caminho, não voltem atrás, não vão embora, porque isso aí não é bom. Porque as dificuldades e as tribulações mais para frente vão ser pior por serem covardes, por terem medo, se vocês se desanimarem. Continuem em frente, leiam a Bíblia, falem com Deus, porque Ele está perto de vocês e Ele vai ouvir a oração de vocês. Isso aqui é antes do nosso ensinamento de hoje, que eu queria recomendar para vocês. E o nosso ensinamento no dia de hoje, eu sei que vocês já ficaram sentados e estão confortáveis nas suas casas. E o nosso ensinamento hoje é: o Senhor Jesus é a água. Nós vamos falar um pouco da água hoje, que limpa. A água que limpa. O Senhor Jesus é a água que limpa os corações das pessoas, quer dizer, dos homens e das mulheres. Ele limpa os corações, o Senhor limpa porque Ele é a água da vida. Então, nós vamos ver uma coisa ao respeito desse assunto, sem deixar para um lado que o nosso coração fique clamando para Deus misericórdia, pedindo para Deus nos ouvir e para Ele agir no meio de nós e para Ele tirar essas tribulações que nós estamos passando neste momento, essas dificuldades que nós vivemos em nível mundial. Vamos confiar que Deus vai nos ajudar. Então, com a Bíblia de vocês, também hoje vamos ler alguns versos da Bíblia para falar a respeito da água, e vamos abrir no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo e Levítico, capítulo 16, no verso 30. Nós vamos estar falando aqui em Levítico, antes de começar a ler o verso 16, 30, eu conto brevemente a história para vocês, que o nosso Deus, quando Ele ordenou para Moisés levantar o tabernáculo, Deus deu instruções para ele de que jeito ele tinha que fazer o tabernáculo e todos os materiais, os elementos, como era que ele tinha que construir. E no meio desses instrumentos ou acessórios, ou os móveis do tabernáculo, ele também ordenou que tinha que ter uma fonte de água. Porque naquela fonte, eles tinham que se lavar. O sacerdote tinha que lavar as mãos deles e eles tinham que se purificar lá, porque era o método de purificação naquela época. O método de purificação não era espiritual, mas era físico. Eles tinham que tomar banho muito bem, eles tinham que trocar a roupa deles e, além disso, lavar os pés e as mãos lá no tabernáculo antes de fazer os sacrifícios. E essa água, essa limpeza que Deus exigia dos sacerdotes, porque era deles que Ele exigia aquilo, era com um simbolismo para o futuro, tinha uma finalidade, um significado para o futuro. Porque o tabernáculo que o nosso Pai ordenou a Moisés construir era na imagem, era a sombra do que viria no futuro. Tudo, o altar, o incenso, os sacrifícios dos animais, os pães sem fermento, os pães da proposição, tudo aquilo tinha um símbolo para o futuro. Tudo aquilo ia ser para o templo futuro espiritual. E o templo futuro espiritual seria construído pelo Senhor Jesus depois da morte e ressurreição dele. Então, tudo que Deus falou com Moisés, tudo foi ordenado de um jeito muito cuidadoso, e Deus foi muito exigente, muito rígido, que tudo tinha que ser exatamente desse jeito, porque ia simbolizar para o futuro a igreja do Senhor. O coração, o templo de Deus, o tabernáculo do Senhor espiritual.
E é por causa disso, então, que no futuro as pessoas teriam que ficar limpas. Nós tínhamos que ser limpos com a água e nós vamos ver mais pra frente isso aí. Se nós realmente fomos limpos com aquela água que é Cristo, porque aqui, nessa limpeza física que nós vamos ler, eu volto a falar, o que significava era no futuro. E é por causa disso que Deus teve aquelas recomendações com Moisés e com o povo na antiguidade. Então, antes de lermos no verso 30, no verso 24, Deus está dando instruções para Moisés que os sacerdotes fala que lavará seu corpo com água, falando dos sacerdotes, lavará seu corpo com água no lugar do santuário. Depois de pôr suas vestes, sairá e fará seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Aquela expiação era feita de sacrificar um bode e aspergir o sangue dele no povo todo para que os pecados deles fossem perdoados, e o próprio sacerdote também tinha que aspergir nele mesmo o sangue para que ele também tivesse os pecados dele perdoados. Mas o que nós vamos aqui destacar é a água. Então, aqui no verso 30, depois do Senhor ter dado instruções para ele do jeito que eles tinham que fazer o sacrifício e do animal, e então no verso 30 fala, porque naquele dia, quer dizer, no dia que ele disse, vocês vão se lavar, vão se vestir, vocês vão fazer a expiação com o sangue, vocês vão aspergir nas pessoas para que os pecados sejam perdoados, e depois vocês vão ter que queimar esse sacrifício, esse animal, vocês vão ter que queimar ele, e eles tinham que fazer uma série de coisas, comer a carne uns, outros tinham que queimar, tinham que tirar ela, tinham que fazer muitas coisas. Mas vamos destacar a água e fala, porque naquele dia se fará expiação por vós e sereis limpos, fala, sereis limpos, que é o que nós vamos destacar, sereis limpos de todos os vossos pecados diante do Senhor. Então, naquela época, nesse sacrifício, nessa expiação que foi física, eles eram limpos de todos os pecados deles, com o derramamento do sangue. Os pecados deles eram perdoados e, ao mesmo tempo, eles acabavam sendo limpos também. Mas a questão é que eles tinham que fazer isso todo ano. A cada ano eles tinham que fazer esse ritual, porque as pessoas estavam pecando sempre. Então, nós, em algum ensinamento, acabamos vendo que o Senhor Jesus também, como aquele cordeiro que foi sacrificado na cruz do Calvário, fala que ele também derramou o sangue dele para limpar as pessoas dos pecados e perdoar os pecados, e fala que ele fez uma vez para sempre, mas aqui era a cada ano. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel na antiguidade, que a cada ano eles tinham que fazer esses sacrifícios e se limpar. Eles tinham que fazer esse ritual da água, de se lavar, tomar banho para serem limpos. Então agora vamos passar para os Salmos, que fica mais ou menos no meio da Bíblia. No Salmo 24, os versos 3 e 4. E no Salmos 24... E vamos continuar analisando ao respeito do valor que tinha ou que tem, porque o Senhor ainda vive, o Senhor se manifesta, o Senhor ainda precisa limpar e lavar muitos com a água dele. Salmos 24, no verso 3, fala... Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. E fala, quem subirá ao monte do Senhor? Que pessoa, que homem ou que mulher podem subir ao monte do Senhor? Qual é o monte do Senhor?
nós já ensinamos que o monte do Senhor é a igreja dele, que o monte do Senhor é o lugar onde Deus se manifesta, e onde Deus se manifesta é no coração de um homem ou de uma mulher que aceitaram o Senhor como filho de Deus, como nosso Deus, que já foram perdoados os pecados deles com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e foram limpos também com a água que é Cristo Jesus, com aquela palavra dele também foram limpos. É o monte do Senhor, onde Deus se manifesta. Onde Deus se manifesta com os dons espirituais dele, é lá o monte do Senhor. E é esse o lugar onde o Senhor quer que homens e mulheres estejam lá presentes para Ele se manifestar, para Ele dar para eles aquela abundância espiritual, aqueles dons, se manifestar com milagres, com sinais, com prodígios. Então é por causa disso a pergunta: quem subirá? Quem estará no monte do Senhor? E ele dá uma resposta: e quem estará em seu lugar santo? No lugar santo. O templo fala que o Senhor Jesus, ele formou o templo dele, o tabernáculo dele, fala que ele fez um tabernáculo espiritual para Deus, para que Deus habite lá. E o tabernáculo que ele fez é o coração de homens e mulheres que se converteram para Deus, aqueles que se chamam filhos de Deus, aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Então, todos aqueles corações de homens e de mulheres que cumprem os mandamentos do Senhor, que vivem naquela santidade, eles são o monte do Senhor, eles são o monte de Sião, o tabernáculo do nosso Deus, Deus morando lá com eles, no coração deles. E fala: quem estará em seu lugar santo? Então responde o Senhor: o limpo de mãos. O limpo de mãos. Precisa-se da água que limpa, não é? Porque nós entendemos que quando fisicamente temos as mãos sujas, nós lavamos as mãos porque temos as mãos sujas, nós lavamos bem as mãos. Então temos que nos lavar com a água para ficarmos limpos. Então fala aqui que aquela pessoa que estará com Deus, o limpo de mãos e puro de coração, quando nós vemos se hoje precisamos sermos limpos ou quem já foi limpo com aquela água que é Cristo Jesus, e hoje o convite é para aqueles que desejarem se adicionar a serem limpos com aquela água que é Cristo Jesus, vocês vão receber bênçãos e vocês vão desfrutar e vão começar a caminhar para o monte do Senhor, vocês vão começar a andar para aquele lugar santo, para virar o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor. E aqui nós vamos continuar no Salmo 51, vamos continuar com o Salmo 51, falando da água, a água que limpa o coração das pessoas. Salmo 51, verso 1 e 2 falam: tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia. Conforme a multidão de tuas piedades, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Precisamos daquela água para que Ele nos limpe dos nossos pecados, para que Ele nos lave da nossa maldade. Sem aquela água, nós não vamos conseguir ser limpos. A Bíblia fala num verso que fala: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus começa a acreditar. E aquela pessoa, quando ela começa a acreditar naquela palavra de Deus que ela está ouvindo, fala que naquele momento ela vira numa fonte de água que limpa, que lava, que purifica os pensamentos, os maus pensamentos, as ações ruins, os desejos ruins que aquela pessoa possa ter, ouvindo então aquela água espiritual, que é o Senhor, vai entrar no coração dela
primeiro entra pelo ouvido e depois começa a descer, a evoluir nos pensamentos dela, no coração dela e começa a purificar, a limpar. Porque então a pessoa, ela começa a falar, eu tenho que mudar, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso seguir a Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso deixar de pecar para agradar a Deus, eu preciso mudar. É lá onde começa a funcionar, a fazer efeito aquela palavra que ela ouviu, porque virou aquela água que está limpando ela, que está lavando ela de uma mente corrupta, talvez. Então, começa a ser limpo, Deus começa a fazer, o Senhor Jesus, a fazer aquele milagre na vida daquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Então, é por causa disso que fala, lava-me completamente de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Quem faz isso? O Senhor. O Senhor, porque Ele é aquela água que limpa. E como? De que jeito? Eu já falei para vocês, ouvindo a palavra de Deus e começando a acreditar e aceitar ela. E o Salmo 119, no verso 9, fala... No verso 8, fala, teus estatutos ou teus mandamentos guardarei. Aqui ele faz uma promessa, teus estatutos ou os teus mandamentos eu guardarei, cumprirei, Senhor, não me abandones do todo. E no 9 tem uma pergunta de novo. O que fala? Com que limpará o jovem seu caminho? Fala, o jovem, como limpará o seu caminho? Alguém falava para mim, mas por que você não faz um estudo, um ensinamento especial para os jovens? Por que não se faz um culto, uma reunião especial só para os jovens se reunirem? Mas é que isso não é necessário. Quando a congregação toda está reunida, e o ensinamento está acontecendo, tem homens e mulheres, jovens e crianças, meninas e meninos, pequenos, crianças, idosos de qualquer idade, adultos de qualquer idade. Eles estão ouvindo. E não precisam de um culto especial, de uma reunião especial pelas idades, porque todos estão ouvindo a palavra de Deus e Deus, no poder dele, está limpando todos do jeito que ele quer, ele está lavando eles, está perdoando os pecados deles. Ele está permitindo que a palavra dele entre nos corações e na mente deles. Qual é a mente de uma criança de 3 anos, de 2 anos, quando levam ele na igreja a ouvir os ensinamentos? A mente dele é de Deus. Temos que orar a Deus para Deus nos guardar, temos que orar a Deus para Ele nos abençoar, temos que orar a Deus e agradecer a Deus. É isso que nós ouvimos falar, as crianças de 2 e 3 anos, é essa a mente deles, porque eles aprendem. Então, não precisam de uma reunião especial por idades, mas Deus lá fala com todos e Deus também para todos, Ele vai cobrar de cada um. Para o jovem, o adolescente, Deus também acha ele responsável e Deus também vai chamar ele e cobrar dele. E se der a oportunidade para aquele jovem de conhecer a igreja, ouvir a palavra, ouvir a profecia e desfrutar da bênção de Deus e os dons espirituais, e aquele jovem cai e novamente volta para trás e não quer mais por teimosia, Deus vai cobrar dele, vai chamar o que eu dei para você, onde que tá? Não vai falar para mim que você era jovem, porque você já sabia o que estava fazendo. Você já tinha capacidade para entender e compreender o que eu fiz por você, aquilo que eu falei para você, as promessas, as bênçãos que eu dei o espiritual para você e o que você está fazendo agora. Então, Deus vai cobrar de todos. E as crianças pequenas, não. Se alguém fala, e as crianças pequenininhas, não, eles não, porque eles são inocentes. Até uma determinada idade que Deus fala, ele não vai chamar, não vai cobrar deles, mas Deus fica alegre e ele fica muito agradado de ver as crianças louvando o nome dele. Então, no verso 9, a pergunta, com que limpará o jovem seu caminho?
A resposta: com o guardar de tua palavra, Senhor, fazendo os teus mandamentos, cumprindo eles, não pecando. Fazer os mandamentos de Deus é não pecar, não fazer nada que seja pecado, e vocês já conhecem quais são os pecados, eles são muitos. E por que ele fica limpo? O que o Senhor faz, ele limpa. O que foi que aquele jovem fez? Esse jovem ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. E depois dele ouvir a palavra de Deus pela primeira vez, ele começou a acreditar. Ele começou a ter fé no Senhor. E ele começou a agir e agradar, porque Deus viu que ele estava tão interessado em mudar que Deus começou a limpar ele, lavar ele com aquela água, para que fosse embora aquela tendência pecaminosa, para que a consciência dele fosse ensinando para ele que não era para fazer isso, que não era para fazer aquilo que era errado. Então o Senhor começou a limpar, a lavar ele, e quando o Senhor limpa, lava ele, então o jovem começa a fazer a vontade de Deus e agradar a ele e cumprir os mandamentos dele. Por causa disso fala, com o guardar de tua palavra. É desse jeito que o jovem vai limpar o caminho dele, porque é Deus quem faz, o Senhor Jesus, quem é a água que limpa o coração. Vamos continuar com Isaías, depois do Salmo, segue Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12, no verso 3. E diz, por exemplo, o primeiro verso é uma promessa aqui que Isaías, o profeta, ele esteve profetizando na época de alguns reis de Israel. E eu vou ler os reis que estavam reinando, ou os reis para os quais o profeta Isaías profetizou para eles. Na época daqueles reis, ele profetizou para os reis e para o povo, para o país. Uzias, Jotam, Acaz e Ezequias. Esses reis estavam lá naquela época quando Isaías, o profeta, foi enviado por Deus para dar profecia para que o povo se arrependessem, para que todos se arrependessem e deixassem de pecar, mas eles nunca fizeram isso. No entanto, ficou escrito aqui a palavra do Senhor, que nós estamos desfrutando grandemente, nós desfrutamos destas profecias de Isaías, porque eles naquela época não conseguiram desfrutar pela desobediência, mas hoje nós, por termos acreditado no Senhor, estamos desfrutando dessas promessas maravilhosas. E então, no capítulo 12 de Isaías, no 1, fala, naquele dia dirá, quer dizer, no futuro. Estava falando para o futuro, quando o Senhor Jesus viesse. Eu te louvo, ó Senhor, pois ainda que te aborreceste de mim, tua indignação se afastou e me tens consolado. Aqui fala o remanescente. O remanescente fala que saiu de Judá, da tribo de Judá, e fala, eu te louvo, ó Senhor, pois ainda que te aborreceste de mim. Sim, porque Deus ficou muito bravo com todos eles. Mas por causa do Senhor Jesus, que ele viria da tribo de Judá, o Senhor tinha que cumprir a promessa dele e guardar e cumprir o remanescente. E é por causa disso que aquele remanescente vai para a Babilônia, escravizado, e vive lá por uns 70 anos, esse remanescente, e depois eles voltam para Jerusalém. Então, esse remanescente fala para o Senhor, ainda que te aborreceste de mim, tua indignação se afastou e me tens consolado. Mas vocês sabem o que aconteceu depois também com esse remanescente? O Senhor Jesus veio daquele remanescente, depois o Senhor Jesus forma a sua igreja. Então, por causa disso, eu falo que nós também estamos desfrutando daquelas promessas maravilhosas. Porque fala, pois ainda que te aborreceste de mim, tua indignação se afastou e me tens consolado. Com quem ele consolou? Com a vinda do Senhor Jesus. E fala aqui no verso 3, ou o 2 fala, eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque minha força e minha canção é o Senhor Deus que veio a ser minha salvação, o Senhor. Tirareis com gozo água das fontes da salvação. E essas fontes da salvação é Cristo. Cristo é a fonte da salvação. Ele é uma fonte de água.
que leva para a vida eterna. Eu sempre me lembro do que o Senhor falou para a samaritana. Ele falou: aquele que beber da água que eu der não terá sede jamais, porque a água que eu darei para eles fala que será uma fonte de água que leva para a vida eterna no coração da pessoa. Então, o Senhor Jesus é aquela fonte da água que limpa. E aqui fala: tirareis com gozo a água das fontes da salvação. E nós, hoje, muitos de nós estamos desfrutando daquela água, porque o Senhor já nos limpou com aquelas águas maravilhosas e nós agradecemos o Senhor. E continuamos com Isaías 35. Isaías, capítulo 35, no verso 6. Vamos continuar falando das águas. E no verso 6... que fala, o Senhor fala que o futuro, quando fala o futuro glorioso de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus, e o futuro eram os últimos dias, que foi quando veio o Senhor Jesus. Quando ele veio, ele fez tantos milagres e sinais, ele mudou o coração das pessoas. E aqui, por exemplo, fala no verso 5: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um servo e a língua do mudo cantará, quer dizer que ia falar, porque serão iluminadas as águas no deserto e torrentes na solidão. Então olhem a promessa que Deus deu por meio de Isaías, que, como eu disse para vocês, Isaías profetizou para aquelas pessoas, aqueles reis naquela época, aquele povo, e eles não ouviram. Mas nós hoje estamos desfrutando de todas aquelas bênçãos, porque era para o futuro, ele falava para o futuro. Cristo era o futuro e o Senhor Jesus era aquelas águas que iam ser iluminadas. Olhem o jeito simbólico como o Senhor aqui fala, por metáforas, fala aqui: então o coxo saltará como um servo e a língua do mudo cantará, porque serão iluminadas as águas no deserto, quer dizer, Cristo Jesus ia aparecer como aquela fonte de água que limpa e que chega no deserto, que é o coração de um homem ou de uma mulher que estão andando sem Deus, sem esperança. Os corações das pessoas estavam desoladas, abandonadas. Deus não estava se manifestando, ele não estava abençoando, não tinha profetas, nem revelações, nem sonhos, nem visões quando o Senhor Jesus apareceu. Deus tinha ficado tão bravo que ele se afastou do povo. Mas quando o Senhor Jesus apareceu, fala que foram iluminadas as águas no deserto, aquelas águas. Cristo veio para encher, limpar o coração do homem, o coração das pessoas. Quando ele começou a pregar: se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Acreditem em mim, porque eu serei a salvação de vocês. É isso que o Senhor falou para eles. E fala: porque serão iluminadas as águas no deserto e torrentes na solidão. Fala: e o lugar seco se converterá em tanques e a terra seca em mananciais de água. Na morada dos chacais proteger-se-ão os rebanhos, será um cercado de canas e juncos. Quer dizer, os corações dos homens e das mulheres que acreditaram, têm acreditado e vão acreditar, será isso aqui, um manancial de água, um lugar onde nasce todas as vegetações e onde sempre terá água, porque tem água no coração, porque foi aquela água que o Senhor veio para nos dar, para nos limpar, para que nós, depois dele nos limpar, nós também viramos fontes de águas que levam para a vida eterna. O nosso coração, a presença do Espírito Santo, é isso formoso, é aquela promessa maravilhosa que o Senhor fez por meio dos profetas na antiguidade, que hoje nós estamos desfrutando. E vamos continuar com Isaías 43, no verso 20. Isaías 43, 20 fala, como é a mesma profecia de Isaías, aqui o Senhor está fazendo, fala que o Senhor, vosso Redentor,
E entre todas aquelas promessas e bênçãos que o Senhor conta para eles aqui, ou fala por meio de Isaías, fala que o 20, os animais do campo me honrarão. Mas eu vou ler melhor desde o verso 19. Fala: Eis que eu farei uma coisa nova, no futuro, nos últimos tempos, que era quando o Senhor Jesus ia vir. Fala: Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Não a sabereis? Eis que abrirei um caminho no deserto e rios na solidão. Então o Senhor falava que os homens e as mulheres tinham virado um deserto, uma solidão sem Deus. Desertos, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem comunhão com Deus, sem a bênção de Deus, sem a paz de Deus. É isso, a paz do Senhor. Eles viviam sem nada, eles eram um deserto, era uma solidão. E no 20, os animais do campo me honrarão, mas não fala das feras, dos animalzinhos físicos. Ele fala das pessoas, dos homens e mulheres, que no coração deles o único que tinha era um sentimento, um comportamento como uma fera, como um animal, se machucando uns com os outros, se destruindo uns com os outros, matando, roubando, tirando, mentindo, caluniando, machucando os outros. Eram esses animais, aquelas feras que tinha dentro de cada homem e cada mulher, um animal. Faz pouco tempo tivemos um ensinamento que cada pessoa tinha uma característica antes de conhecer a Deus, de se converter para Ele, a característica de lobo, de osso, de vaca, de ovelha, de pomba, de serpente, de tigre, não é? E fala que são as características das pessoas e é por causa disso que elas agem desse jeito e têm maus entendidos, que as pessoas não conseguem se compreender nas famílias, nos lares, os casamentos duram pouco tempo e eles acabam se divorciando porque o tigre não consegue viver junto com a pantera ou o tigre junto com uma vaca, um boi. Eles não conseguem viver juntos porque eles não conseguem se entender, eles se destroem. São essas as características de homens e mulheres que não têm a Deus. Por causa disso, é importante ter a Deus no coração e sermos limpos com aquela água que é Cristo, para que Ele tire de nós aquela tendência de animal que tinha dentro de nós, que houve dentro de nós e foi tirada por Ele. E agora temos um coração de carne para amar a Deus, um coração cheio de Deus, de coisas boas. Então, isso aqui dos animais, quando fala os animais do campo me honrarão, é que o Senhor ia fazer um milagre, ia tirar aquele temperamento, aquele comportamento de animal daquele homem e mulher e eles iam virar uma pomba super calma ou uma ovelha. Então fala que me honrarão, mas é claro, porque depois daqueles homens e mulheres tirarem aquela tendência pecaminosa, aquele comportamento de fera, de animal, que fica bravo e ninguém consegue suportar, ninguém consegue tolerar. Porque tem pessoas que até mesmo, da raiva que elas sentem, elas se esfaqueiam, elas dão murros nas paredes. Então, quando Deus faz um milagre naquelas pessoas e tira delas isso, então a pessoa muda. E fala que me honrarão, honrará a Deus. Nós, aqueles que acreditamos no Senhor, e eu fico inclusa, eu não sei que animal eu seria antes de conhecer a Deus, antes de conhecer o Senhor. Eu não sei como eu era. Será que eu era um pavão? Ou será que eu era tipo um gato desobediente? Ingrato, talvez? Ingrato? Eu não sei como eu seria, mas eu sei que o Senhor tirou aquilo de mim. E eu virei uma mulher de Deus. Então eu comecei a honrar o Senhor. Depois de eu agir feito um animalzinho selvagem, agora o meu comportamento é de um filho de Deus, porque Deus fez essa mudança em nós. E Ele nos lava com aquela água limpa e Ele nos purifica. É isso que Deus quer com todos. E se vocês, alguns, aqueles que estiverem me ouvindo, ainda não tiveram a oportunidade, acreditem no Senhor para Ele tirar todos aqueles temperamentos, aqueles sentimentos fortes, porque você se machuca e machuca aqueles que estão ao seu redor. É muito triste
triste ver as crianças sofrerem, os adolescentes sofrerem quando os pais deles não conseguem se entender e eles vivem brigando, como falam lá fora, feito cão e gato, mas eu falaria até pior, que nem tigre e pantera. Seria o melhor exemplo para mim. Então, temos que mudar, temos que aceitar o Senhor, acreditar no Senhor para Ele fazer aquele milagre. E aqui o Senhor faz a promessa, Ele fala aqui que no futuro Ele estaria dando aquela promessa maravilhosa e fala: os animais do campo me honrarão porque eu vou mudar eles. Os chacais e os avestruzes também vão me honrar. Por quê? Porque darei águas no deserto. Eu vou enviar Jesus Cristo, que é a fonte da água, e ele chegará no deserto, que é o coração do homem e da mulher sem Deus. E eu darei para eles também rios na solidão. O próprio Senhor Jesus, como aqueles rios na solidão, naquele coração sozinho, para dar de beber ao meu povo, fala, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Então nós temos bebido aquela água da vida. Além de sermos limpos, nós temos bebido ela também, é tudo junto, é tudo completo. Ele nos lava, nos limpa e nos faz beber. É esse o trabalho completo que o nosso Senhor Jesus veio fazer na terra. Então, todos vocês estão convidados para participarem também dessas grandes bênçãos de Deus, porque é muito formoso viver com Deus, andar com Deus é formoso, porque o melhor é a paz que Ele dá no coração. Ninguém consegue dar aquela paz. Vamos continuar aqui estudando. Depois do 43:20 de Isaías, nós vamos para Ezequiel. Ezequiel, porque olhem que esta meditação é tão formosa que nós ficamos com tanto desejo de voltar a nos converter ao Senhor. Ficamos com vontade de nos convertirmos de novo para o Senhor, aqueles que já nos convertemos. Ezequiel 36:25. 36:25, Ezequiel, ele também foi um profeta que esteve profetizando lá nos últimos tempos, quando teve o último rei de Israel, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, Ezequiel estava vivendo aquelas experiências, 36:25, que fala assim: porque também Deus aqui está falando para o futuro, dando aquelas promessas maravilhosas. Primeiro ele fez pelo Isaías. Isaías, ele não conheceu Ezequiel, porque Isaías profetizou muitos séculos antes de Ezequiel. E contudo, o Espírito de Deus, sendo o mesmo, ele falou pelo Isaías e falou a mesma coisa por Ezequiel. E aqui ele fala, um dia, no 25 fala: espalharei sobre vós água limpa. Eu vou espalhar sobre vós água limpa. Por que o Senhor falou para eles que Ele ia espalhar sobre eles água limpa? Porque eles estavam acostumados nos rituais do templo, que eles lavavam os pés e as mãos, e o sacerdote, ele aspergia o sangue, e eles tinham que se lavar muito bem, e quando o Senhor ia se manifestar, ou quando eles tinham que louvar o Senhor no dia sábado, eles tinham que tomar banho e botar roupa limpa para honrar o Senhor, porque era o requerimento na lei de Moisés, que eles tinham que estar limpos com água. Então aqui o Senhor fala para eles: mas no futuro espalharei sobre vós água limpa, e ficareis limpos de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos limparei. Cristo ia fazer aquela obra maravilhosa. E nós vamos passar para o 37:23. Ezequiel 37:23 fala... 37:23... que fala: nem se contaminarão mais com os ídolos, nem com suas abominações, nem com nenhuma de suas transgressões, e os tirarei de todas as habitações nas quais pecaram, e os limparei. E serão meu povo, e eu serei o Deus deles. O meu servo Davi será rei sobre eles. Glória a Deus. E todos eles terão um só pastor, que é Cristo, e andarão em meus preceitos, e guardarão meus estatutos, e os porão em prática. Glória ao Senhor! É essa a obra do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus.
Porque fala que o Senhor limpa e depois dele limpar, ele começa a fazer aquela obra, agir, mudar os corações, transformar as vidas. E esses homens e mulheres começam a fazer a vontade de Deus, viver em santidade. E fala que o rei vai ser o Senhor e que vai ter só um rei e um só pastor. E isso se referindo ao nosso Senhor Jesus. Então, é Ele quem faz essa obra maravilhosa. E o Senhor Jesus, Ele já está trabalhando faz mais de 2000 anos. Ele trabalha com aqueles corações de homens e mulheres que se dispuseram para Ele. Então, vocês, aqueles que ainda não se converteram, ainda não aceitaram e acreditaram, é hora de se converter para vocês viverem a paz, a felicidade, para vocês viverem em comunhão com aquele Deus vivo de poder. E vamos continuar aqui no 37. O 37 e 25 nós já lemos. Então, vamos seguir no livro de Daniel. Daniel. Aqui, do lado de Ezequiel, segue Daniel, no capítulo 12. Vamos destacar que o nosso Senhor Jesus, Ele é a água que limpa. A água que limpa todas as pessoas, e Ele é a água que faz todo homem e mulher virar uma fonte que leva para a vida eterna. Daniel 12:10 fala... Esse livro aqui de Daniel... Na época de Daniel, ele estava na Babilônia porque ele era um príncipe e ele foi levado cativo com umas 4.800 pessoas que foram levadas para a Babilônia. Eles eram um remanescente e no meio deles estava Daniel, um jovem que achou graça perante o rei, e o rei tinha ele lá no segundo lugar para que ele governasse na Babilônia, mas Daniel viveu lá 70 anos. Contudo, ele teve muitas experiências maravilhosas com Deus e Deus revelou para ele muitas coisas ao respeito do futuro. Revelou para ele a vinda do Senhor Jesus, o nascimento dele. Revelou o tempo do fim, tudo o que iria de acontecer, o que ia acontecer, tudo aquilo Deus revelou para Daniel. Então, no capítulo 12, no verso 10, fala que Daniel, ele viu muitas visões. Era em visões que Deus dava para eles revelações. E no 12:10 fala, muitos serão lavados. Bem, então fala aqui que ele estava vendo uma visão onde ele via, fala que ele via um varão vestido de linho e que ele perguntava, que ele via alguém perguntar quando vai ser o cumprimento dessas maravilhas, e que o varão que estava vestido de linho, ele respondeu e jurou que tudo aquilo ia se cumprir nos séculos e que não tinha um tempo que o homem soubesse quando que iam acontecer essas coisas. No entanto, ele falava que tudo tinha que ficar escrito para o tempo do fim. Então, Daniel ouvia que aquela pessoa fala que era como o filho do homem que falava com outra pessoa, e Daniel ouvia no meio da visão dele, ele ouvia. Então, no verso 8 fala, eu ouvi, mas não entendi. Fala Daniel que ele ouviu tudo, mas ele não entendeu. E eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ele não quis explicar para Daniel. No entanto, o Senhor fala para ele no verso 10, muitos serão lavados. Ele falava do futuro, da época do Senhor Jesus, da época da pregação do Evangelho. Muitos serão lavados, embranquecidos e purificados. Fala lavados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, porém os sábios compreenderão. Então fala que muitos iam ser lavados, embranquecidos e purificados. E quem faria aquela obra maravilhosa? O nosso Senhor Jesus, porque Ele é aquela água que limpa e purifica. E agora nós vamos ler Zacarias 14, aqui depois de Daniel.
Oseias, Joel, Zacarias é o quase o último livro até começar o Novo Testamento. Zacarias e Malaquias são os últimos 2 profetas para conseguir começar o Novo Testamento. Zacarias 14. No livro de Zacarias 14, nós vamos ler no verso 8 também. Zacarias, o profeta, ele profetizou depois deles terem voltado da Babilônia, depois deles terem durado 70 anos na Babilônia, eles voltaram para Jerusalém. E esse profeta Zacarias foi usado por Deus para ele profetizar a respeito do nascimento do Senhor Jesus, do reino dele, o jeito como ele ia agir com as pessoas quando ele viesse. Então, ele foi usado para essas coisas. O Zacarias. Então, no 14, no verso 8, fala... Deus está falando por meio de Zacarias que ele ia estar dando bênção, que ele ia levantar a igreja dele e que o Espírito Santo também ia estar com as pessoas, com a igreja, e que haveria um rei perfeito. O Senhor falava por meio de Zacarias que ele colocaria um rei perfeito na terra e o reino dele seria para sempre. Uma coisa que as pessoas, os israelitas, eles entenderam errado porque eles acharam que era um rei físico, que viria das melhores famílias, e não foi desse jeito. Por causa disso, eles também não quiseram acreditar no Senhor Jesus, porque ele veio de uma família muito simples, muito humilde, uma família pobre. Então, aqui em Zacarias, falando no 14, no verso 8, fala: naquele dia também sucederá no futuro, quando Cristo esteja se manifestando, que sairão de Jerusalém águas vivas. Sairão de Jerusalém águas vivas. O Senhor Jesus, ele pregou em Jerusalém. Ele se manifestou em Jerusalém. E lá também ele foi crucificado. Então, sairão de Jerusalém águas vivas naquele dia, no futuro, nos últimos dias, quando Cristo fosse nascer. Quando ele nasceu, apareceu para pregar o evangelho dele, estava falando daquela data, naquele dia. E fala: sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental no verão e no inverno. Aqui fala simbolicamente, com figuras, metáforas, para que as pessoas não entendessem tão fácil. Quem? Os incrédulos, os rebeldes, os teimosos, para que eles não conseguissem entender tão facilmente. O Senhor falava com figuras e metáforas, para que eles não entendessem e eles ficassem sem entender. O Senhor Jesus falava: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, quem acredite, ama Deus, Deus revela para ele e ele vai entender. E quem não, porque não é para os teimosos, as respostas não são para eles. Então, as promessas do Senhor das águas vivas, do Senhor Jesus, a nossa água que limpa. Agora vamos passar para João, para o nosso ensinamento de hoje, que está no livro de João, no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós vamos olhar aqui, antes de chegar onde nós vamos estudar aquilo de hoje, em João 4. João, capítulo 4. Fala no verso 10 até o 14, nós vamos ler rapidamente. Do verso 10 ao 14, que fala... Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso aqui é o da samaritana, aquilo que eu sempre falo para vocês quando o Senhor falou com a samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe:
todo que beber desta água de Jacó tornará a ter sede, mas aquele que beber da água... O Senhor não falou da água dele, mas falou para ela que quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele em uma fonte de água que salta para a vida eterna. O Senhor falou para ela. E agora vamos passar para João 7. João 7, o Senhor falando que ele era a água, que ele era a água da vida. A água que limpa, a água que salva, a água que purifica, que está no coração. 7:38. No 7:38, fala o Senhor aqui, ele falava que já isso aqui era os últimos dias antes do Senhor ser crucificado, que ele esteve numa festa dos judeus, ele esteve em Jerusalém e ele pregou e fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E fala, o 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Então... Além de que o Senhor lava ou ele limpa com a água dele, ele também converte ou faz a pessoa, o homem e a mulher, virar um rio de água viva. Nós, sabendo que aquela fonte da água é o Senhor, e que o nosso Deus levantaria lá em Jerusalém aquela fonte da água, aqueles rios iam correr em Jerusalém, falando do nosso Senhor Jesus, da palavra dele, daquela água que purifica, que limpa dentro e fora. É desse jeito como nós vamos passar para João 13. Nós vamos passar para João 13. E o Senhor fala aqui ele está com os apóstolos dele, o Senhor já nos últimos dias para ser sacrificado. E aqui no capítulo 13 fala que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que lhe entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus e que a Deus voltariam, levantando-se, tirando o seu manto e tomando uma toalha, cingiu-se. Pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e Pedro disse-lhe, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse, o que eu faço, tu não o compreendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, não me lavarás os pés jamais. Mas ele respondeu, se não te lavar, não terás parte comigo. Se não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão fala, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, o que está lavado... Olhem o que ele falou para eles, para os apóstolos dele. Ele estava só com os apóstolos dele. Fala, o que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Porque fala que ele sabia quem o entregaria, por isso disse, nem todos vós estáis limpos. Quer dizer, tinha 11 que estavam limpos. E que era Judas, quem ia entregar ele, que não estava limpo, porque o coração dele tinha hipocrisia, engano, mentira, falsidade, tudo. Inveja, tinha tudo lá, ambição, tinha tudo de ruim no coração de Judas Iscariotes. E por causa disso, ele não foi limpo, ele não quis ser limpo, ele não quis que o Senhor limpasse ele com a água. Os outros foram limpos, fala. O que está lavado não necessita lavar senão os pés. É isso, simplesmente, que eles lavassem os pés. E aqui, no 15:3, o Senhor fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Então, o Senhor, a palavra, como eu disse para vocês, a fé vem do ouvir da palavra de Deus. E quando essa palavra de Deus, nós ouvimos ela, nós ouvimos e ela chega no nosso coração e nós acreditamos, aceitamos ela, então Deus está lá limpando com aquela água, fazendo uma limpeza na nossa consciência, uma faxina, limpando essa consciência e tirando tudo de ruim que tem. Então, aquele homem e aquela mulher que aceitam e ouvem, então eles são limpos. Então fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e era suficiente. Por causa disso, temos que prestar atenção e cuidado quando se fala da palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o ensinamento do verdadeiro evangelho do Senhor, temos que prestar muita atenção e muito cuidado, porque é lá onde Deus começa a nos limpar com aquela água, nos lavar as nossas consciências, tirar aquela imundície, aqueles pecados, aquelas coisas erradas, aquelas ações erradas que as pessoas fazem, eles sofrem e fazem os outros sofrerem também. Então, é essa obra que o nosso Deus faz. É essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, no evangelho verdadeiro dele. É esse o verdadeiro evangelho dele, aquele evangelho que limpa o coração, a alma, a consciência, que purifica, faz que as pessoas mudem de vida e elas se afastem do pecado. Aquele que ainda não se afastou do pecado é porque ainda não está limpo, porque ele não se arrependeu, porque ele não ouviu as coisas de Deus com sinceridade, ele não quis aceitar, não quis acreditar. Então ele continua vivendo a vida dele, a vida pecaminosa dele, e ele continua sofrendo. Porque então o que Deus faz? Deus um dia vai cobrar dele, porque Deus dá muitas oportunidades. Deus dá muitas oportunidades para as pessoas, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus, ouvir o ensinamento, ler a Bíblia, ouvir a profecia. Neste tempo, como as congregações ainda não conseguiram se reunir e fazer as reuniões, não temos a profecia. Mas Deus pode falar por sonhos, por visões, e Ele pode falar. E ele pode convencer as pessoas, mas quem ele vai convencer? Aquele que dispuser o coração dele, aquele que quiser e fala, Senhor, eu quero, Senhor. Mas se você fica sendo teimoso, rebelde, incrédulo, então o Senhor nunca vai estar lá com vocês, limpando vocês, nem fazendo de você uma melhor mulher ou um melhor homem. Pelo que temos que dispor o nosso coração, deixar a incredulidade, a teimosia e aceitar o nosso Senhor Jesus. Olhem, o Senhor Jesus é o tudo na nossa vida. O rei, o profeta, o sacerdote, o pastor, a vida, a verdade, a luz, a água da vida. Ele é tudo em nós. Então, vamos aceitar o Senhor, vamos fechar os nossos olhos e aqueles que já participaram das bênçãos espirituais, se você tem que se examinar, refletir e pedir para Deus ajudar você, faça aquilo, porque é a hora. Para que, do mesmo jeito, Deus possa estender a mão dele sobre vocês e ele possa abençoar vocês, ter uma vida de paz, de alegria, de felicidade, tire todas as perturbações, aquilo que perturba vocês, as dores, as doenças, tudo aquilo. Porque tudo aquilo acontece por causa do pecado e por estarem afastados de Deus. Então, vamos nos conciliar com o Senhor. Então, vamos estar orando para o nosso Deus e Ele já sabe, o Senhor já sabe a respeito das doenças, mas você também. A sua consciência, peça para Deus limpar você, lavar você com aquela água pura, porque Ele fará esse milagre para Ele nos dar paz e felicidade, para Ele fazer milagres na sua vida e ajudar vocês e tirar os sofrimentos. E o Senhor tenha misericórdia de nós por causa da tribulação que nós estamos vivendo. Padre Que Deus Santo, se lembre de bendito nós. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, eres nuestro todo en nuestras vidas. Bendito el Señor.
Grande eres, Señor, digno de suprema alabanza. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Gracias, Señor. Nosotros no somos dignos de recibir tus bendiciones, pero tu misericordia es para siempre. Tu amor es eterno. Tus promesas son fieles y verdaderos. Así que tú has prometido y tú has hecho muchas promesas desde muchos siglos atrás. Todo lo que leemos en la Biblia, estas promesas maravillosas, estas bendiciones, esta paz, esta alegría, esta manifestación tuya, todo esto lo leemos y todo esto lo vemos cumplido en nuestras vidas el día de hoy. Es un hecho, es una realidad. Por eso creemos en ti, por eso confiamos, por eso sabemos que tú existes, que tú eres el Dios verdadero, que a ti, Señor, es que debemos buscarte y acudir a ti, mi Señor, porque sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos en el mundo, mi Señor. Padre Santo, Señor, tu misericordia, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano poderosa sobre hombres y mujeres, sobre todos los seres, sobre todas aquellas personas que te necesitan de ti, necesitan conocerte, necesitan saber y experimentar que tú existes. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano y que los libertes, que tú quites, Señor, esas ataduras, esas cadenas y esas ligaduras con que el diablo los tiene atados, porque hay muchos que están sufriendo, que están siendo poseídos por espíritus inmundos. Señor, ellos sufren y sufren también las familias y las personas que están a su alrededor atendiéndolos. Señor, liberta, destruye todas estas brujerías y hechicerías y todas estas maldiciones. Reprende, Señor, todo espíritu inmundo, quita toda enfermedad. Mira las enfermedades, diversas enfermedades tú sanaste cuando estuviste en la tierra. Hoy también, Señor, has hecho muchos milagros y muchas señales. Señor, hay diversas enfermedades. Quita, Señor, toda la dolencia a las personas, las enfermedades incurables. Y quita, Señor, todo mal. Quita, Señor, toda angustia, todo sufrimiento. Hay mucha gente que vive desesperada, están enloqueciendo, no saben qué hacer, tienen depresiones, sufrimientos. Señor, extiende tu mano, ten misericordia de todos ellos, mi Señor. Liberta, Señor, escucha sus oraciones, por lo menos, Señor, mira sus necesidades. Mira la aflicción de cada uno y sus necesidades. Extiende tu mano, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo. Dales libertad, dales gozo, dales paz, limpieza y liberación. Y liberta, Señor, y limpia, Señor, a cada uno. Limpia, Señor, con esa agua pura que eres tú, mi Señor. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Extiende tu mano poderosa. Bendice a todos, Señor, y liberta y limpia a cada uno. Gracias, mi Señor, por escuchar nuestras oraciones. También te pedimos, Señor, por esta tribulación que estamos viviendo a nivel mundial. Son tribulaciones, Señor. Son momentos de incertidumbre que nadie sabe qué hacer, cómo hacer las cosas, Señor. Pero tú eres nuestro Dios, nos hiciste con tu mano poderosa. Tú nos proteges, nos guardas, nos das todo lo necesario. Provee de todo, mi Señor. Extiende tu mano, Señor, y sé tú quitando todas estas cosas, Señor. Danos paz y ayúdanos, Señor. Da oportunidades a la gente para que ellos te conozcan, te sigan, te busquen y te alaben. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 117, que chama Orando Sem Parar, Vamos Vencer. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré porque Él está conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Oh,
Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Glória ao meu Senhor, agradecemos o Senhor. Obrigada, que meu Deus abençoe vocês grandemente. Mando muitos abraços, muitos beijos e para as crianças e para Dylan Adrian, muitos beijinhos também. Deus abençoe vocês. Obrigada.